Graças a Deus. Quem quer ir por Jesus, A nova proclamar nos antros de aflição, misérias, mágoa e dor, cristãos anunciai que o Pai quer derramar o bom Consolador. O bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, ide proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador.
já desceu. Oh, e de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. Boa noite, irmãos, com Jesus. Nós estamos estudando coisas fundamentais que realmente são um fundamento sobre o qual a igreja está edificada, que se trata do fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essa conscientização que só pode ser alcançada através da revelação, é sem dúvida alguma a coisa mais importante que existe, mais sublime, mais necessária para a igreja. Isso não é para quem quer, não é para quem corre, não é para quem é melhor, mas é para quem Deus chama, para quem Deus chamou. Então, cada dia que passa, nós vamos constatando que o fundamental, o mais importante é, sem dúvida alguma, o batismo com o Espírito Santo sem sensação. E nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia em São Mateus capítulo 11, onde foi anunciado a partir do versículo 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E para completar, ele disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Te damos graças, ó Pai, pelo amor e pela bondade que tens tido para conosco, de sermos alcançados por essa revelação, de estarmos entre estes pequeninos. E agora, Senhor, nós te pedimos que tu venhas iluminar aquilo que o Senhor tem para nós, a palavra. Que seja pouca coisa, mas que seja revelada, Senhor. Mais uma porção para alicerçar a nossa fé.
Em nome de Jesus Cristo, pelo teu poder, nós te suplicamos estas bênçãos. Amém. Assentai-vos. Essa escritura, ela deixa os sábios entendidos muito perturbados. Nós sabemos que o cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse capítulo 6, ele cavalgou sob o espírito nicolaíta, justamente para conquistar o laico, os laicos, o leigo, né? Ou os leigos, tirar da frente da igreja os homens vocacionados por Deus, chamados por Deus, como Pedro, que não sabia nem ler, e outros tantos, e assim criar os seminários, e edificarem a igreja mundana sobre a teologia, a ciência que estuda a Deus. Agora, Deus nunca foi objeto de estudo. Deus é objeto de adoração. E essa escritura aqui, ela tem que ter interpretação carnal. Os sábios, os doutores amontoados por aqueles que têm comichão nos ouvidos, conforme São Paulo profetizou, arranja explicação para isso, saída. Mas é uma fuga que eles têm do real sentido da palavra. Eles fogem do real sentido, do verdadeiro significado. Bem como aquela referência também quando Jesus mandou aquele recado para João Batista em resposta ao seu recado. Diga para João que os cegos ouvem, os paralíticos são curados, os mortos são ressuscitados, os surdos ouvem, os oprimidos são libertados, e o Evangelho é anunciado aos pobres. E eles têm que arrumar uma outra interpretação para aquilo que Paulo disse, que não são muitos os sábios, são pouquíssimos os sábios deste mundo, que Deus chama. Como ele diz aqui, 1 Coríntios, né? Capítulo 1, acho que é isso mesmo. A partir do verso 25, o capítulo a partir do verso 18 já começa a explicar isso, né? Mas ele diz, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E assim você pega a referência, a Bíblia está cheia disso. De forma que, praticamente, sem defender a ignorância, é claro, a gente pode entender quando eles disseram
alegando que a multidão que acompanhava Jesus, eles desafiaram, dizendo: veja se tem algum príncipe no meio deles. Veja a classe de gente. Agora, eles usaram exatamente isso, os reverendos, batistas, presbiterianos. Eles usam exatamente isso. Veja a classe de gente que crê nesse profeta, que aceita essa mensagem. Mas o certo é que nós damos graças por essa grande verdade. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Agora, que coisas são estas? O que está escondido aos sábios e entendidos e revelado somente aos pequeninos? Que Jesus Cristo nasceu? Todo mundo sabe. Que Jesus Cristo morreu? Todo mundo sabe. O mundo chamado cristão aceita que Ele é o Cristo. Que coisas seriam estas? As coisas que foram escondidas aos sábios entendidos. Ora, vocês entendem que o curso do Egito até na Terra Prometida foi uma sombra, um tipo verdadeiro, real, dessa caminhada que nós temos para a glória eterna. Não tendo a Terra Prometida ali, que Israel alcançou, como os céus, mas como uma aplicação. E nós vemos que foi de etapa em etapa a passagem pelo Mar Vermelho, precedida por uma grande aflição, uma grande agitação, precedida até por murmurações, por medo, nervos. Naturalmente, mulheres já estavam desmaiando, dando ataques, porque a coisa era feia. O faraó estava se aproximando, de um lado era deserto, montanhas, do outro lado, atrás vinha o exército de faraó e pela frente o mar. Logo Deus abriu o mar. E eles passaram, como nós conhecemos. Logo em seguida, você lendo o Velho Testamento, você vai encontrar vários motivos para aflição e murmuração. Etapas e etapas e etapas, para chegar lá no fim mesmo, no fim da jornada, somente dois com características de verdadeiros revelados. Por quê? Aquela segurança que eles tiveram naqueles momentos decisivos, contraditórios, momentos de aflições, a segurança só tinha uma explicação para ela: era a revelação. Então aquele poder parece que tinha sido escondido aos demais. Ele estava escondido. Estava revelado apenas a poucos. E sempre foi assim. E na igreja, na história da igreja, a caminhada é a mesma.
tem sempre motivo para murmuração, para quedas, para facções e coisas assim. Então nós estamos num curso que realmente existem coisas que não foram reveladas aos sábios entendidos, e que foram reveladas aos pequeninos, em todas as eras. Então, na era de Wesley, por exemplo, graças te dou, Pai, porque escondeste esta mensagem aos sábios entendidos, revelaste aos pequeninos. Na era de Lutero, a mesma coisa. E nessa era, é a coisa que foi escondida aos sábios. Qual foi a coisa? Veja se nós temos aqui um representante da República do país, lavando os pés dos santos. Nós temos aqui um grande senador, um grande deputado federal, deputados, vereadores, médicos, cirurgiões, engenheiros. A igreja é formada assim, lavando os pés. O evangelho é para todos. Agora, isso não deve nos jogar num complexo contra eles. Nós não devemos desenvolver um complexo contra os sábios, contra os entendidos. Mas isso é uma verdade que vem lá do Velho Testamento, do tempo de Jesus. Veja se tem algum príncipe no meio deles. E é sempre que eles perguntam, eles dizem sempre: é gente menos esclarecida que crê nesse homem. Graças a Deus por isso. Amém. Glória a Jesus. Então, a coisa escondida aos sábios entendidos, pela qual Jesus agradece aqui nessa escritura hoje, é a mensagem da era. É o profeta de Deus. E aí, dentro disso, nós temos o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, escondido. Ver o Pai no Filho, o Filho no Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Começando por aí, por estas coisas. A mulher olhando e vendo na Bíblia a maneira que ela deve se vestir, se portar, o homem também. Vai ver coisas que foram escondidas aos sábios entendidos e reveladas aos pequeninos. Mas vamos aos tipos. Eu vou procurar ser breve. Nós paramos com Jacó, não foi? Foi Jacó. Agora nós vamos voltar um pouco. Nós vamos voltar lá com Noé. Noé no quarto selo. O quarto selo, parágrafo 67, 68. Nós estamos analisando, estudando os tipos, os símbolos. Isso quer dizer coisas que são escondidas. A teologia tem uma controvérsia tremenda sobre o Apocalipse. O Apocalipse, à luz dos batistas, é uma coisa, à luz dos presbiterianos é outra, à luz da Assembleia de Deus já é outra, à luz da tal igreja congregacional, Igreja de Cristo já é outra, e dos adventistas já é outra. Afinal de contas, né? Quem que estaria certo? Por que há tanta controvérsia? Os tipos não falham. Os tipos são, sem dúvida alguma, uma bússola. Eles são, indubitavelmente, uma orientação para a igreja.
e fundamento para a igreja. Ele diz: temos tido símbolos e várias provas, e às vezes com bons resultados. Porém, sabemos que as coisas têm progredido. Agora, nos últimos dias, podemos olhar para trás e ver onde tem estado, e sabemos que isso deve suceder ao fim das eras da igreja, imediatamente antes do rapto. Eu não entendo como podem imaginar que a noiva passará pela tribulação. Todo mundo crê, todo mundo aceita que vai haver um período de grande tribulação na terra. Tribulação apocalíptica. Mas esta coisa aqui estava escondida. Para começar, a fé comum sobre esse assunto não acredita que seja um rapto. Um rapto é aquilo que você pega escondido. Então, como é oculto aos olhos do mundo, então é rapto. É um rapto. O arrebatamento é um rapto. Isso quer dizer que o mundo não verá. O mundo não vai perceber. E vou falar para vocês uma coisa. Desaparecimento de algumas pessoas, de alguns grupos. Mas aquilo ali dá uma sacudida na hora, umas interrogações, e eles continuarão pregando a volta de Jesus do mesmo jeito, com o arrebatamento. Eles não vão perceber. Quando perceberem, já é tarde. A noiva já está no rapto, já está nas bodas do Cordeiro. Então ele diz: eu não entendo como podem imaginar que a noiva poderá passar pela tribulação. Porque tem que passar pela tribulação quando não tem nenhum só pecado. Ela não tem nenhum pecado. Aí é onde fica custoso, né? Fica custoso, porque esse analisado aqui por baixo choca com a própria Bíblia, né? Aqui disser que não tem pecado, mentiroso, né? Está tentando fazer a Deus um mentiroso. Mas ela não tem um só pecado em relação a Deus. Porque Deus, o Pai, olha para ela através do sangue. E o vermelho, olhado através do vermelho, é branco. Então, ele diz, não tem nenhum só pecado. Ela não tem pecado diante de Deus. Agora a igreja, sim, passará pela tribulação. Ela passará pela tribulação. Porém, aqui estamos falando da noiva, da esposa, do cordeiro. É que às vezes a gente conversando e tratando de problemas particulares de irmãos e de irmãs, e a gente vê que isso está acontecendo. Há certos tipos de lutas que sabe que você vai, se Jesus aparecesse para você, te respondesse assim, de uma maneira assim, vamos dizer, pessoal, individual, particularmente, em muitos casos ele iria responder assim: a minha graça te basta. Em outras palavras, você não ora mais, eu não quero ver você chorando mais por causa disso. Você vai cuidar do seu rapto, de sua salvação, do seu arrebatamento, porque isso aí não é nada em relação à glória que você tem comigo. E ele diria assim: não vai pensar que eu estou com dó de você, não. Porque eu sei o que eu tenho preparado para você aqui.
Paulo disse: eu orei 3 vezes para o Senhor tirar aquele espinho, através do qual Satanás me esbofeteava. E Jesus me respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, todo sofrimento, toda angústia, todo erro que você comete, erro no casamento, erro em toda a vida, você purga aqui na carne. Você não vai purgar isso lá do outro lado. Não existe isso. A noiva não estará no julgamento, senão para julgar o mundo. Ele vai estar assentado no trono com ela. O julgamento do trono branco. Então, às vezes, a pessoa sua, querida, que está passando por uma coisa que você não pode fazer nada. Você vai entender que é difícil aceitar essa realidade, mas é por ela ser uma eleita, está purgando aquilo na carne. E você quer ajudar, e você quer mudar o quadro e não dá conta. Você quer mudar o quadro e não tem como fazê-lo. Você se esforça, luta de todas as formas, mas não tem como mudar o quadro. O melhor que faz é buscar realmente orar e pedir ao Senhor, revelar a sua, realmente o porquê daquilo, vamos dizer, que objetivo tem aquela luta na sua vida, porque então você passa a ser uma cristã resignada, um cristão resignado. Você até para de orar naquele sentido, porque Jesus responde. E aí é onde o fardo fica leve, é quando a pessoa aceita aquela realidade. Aí o fardo fica leve. Às vezes ele fica mais pesado ainda, mas ele fica leve. O jugo fica suave. Porque, por exemplo, uma dívida. Eu tenho orientado tantos irmãos, neste caso. Outro dia mesmo tinha um irmão, eu estava usando de sua profissão, né? E ele, conversando comigo, ele disse: bem o senhor disse, quando eu esqueci aquilo, Deus me abençoou. Deus me abençoou e já me deu muito mais. É o caso da dívida. Por isso que a dívida às vezes é pior, condena mais o credor do que o devedor. O devedor já tem o suficiente contra si. E você fecha a sua vida, tranca, põe uma barreira na estrada, como se a sua vida tivesse acabado ali, encerrado ali, com aquela conta que você tinha para receber e não recebeu. Quer dizer, se você conseguisse aceitar aquela realidade e lembrar do Pai Nosso e perdoar aquilo, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque, por outro lado, o outro vai ler a mensagem e o profeta diz: pague as suas dívidas. Está sofrendo, né? A Bíblia manda ele pagar, não dever senão o amor. Então, ambos estão sofrendo, lutando. Mas quando o credor se torna um credor compassivo,
não incompassível. A da parábola. Então aquilo traz alívio para ele e aquilo serve de bênçãos para ele. Ele recebe bênçãos. Mas enquanto a pessoa não tira aquilo do tubo, a água não corre. É uma bucha que entra no tubo. Aquele homem vira uma bucha no tubo da bênção. Aquela mulher vira uma bucha no tubo da bênção. É uma expressão prática para a pessoa entender. É um cano, um tubo que corre uma água e aquela mulher virou uma bucha. E você não. Mas quando você tira aquilo, aquela raiz de amargura, aquela coisa, então a água corre. Aquele irmão, às vezes o problema é que nem é seu. Eu fico admirado como há pessoas que ficam caçando problemas dos outros para cima de si. Por isso o profeta diz, você fica culpado daquilo. Ele diz, se você se mete numa coisa que você não dá conta de resolver, você fica culpado daquilo. E de fato fica culpado mesmo. Tantas mulheres, senhoras boas, ocupadas com coisas que não são delas. A vida já está tão difícil, tão custosa, e a pessoa está chamando carga por cima de si que não lhe compete. Você já pensou? E homens que não estão aguentando com o peso da carga, ainda vai comprar briga lá fora. Mexer com a vida dos outros. Por isso o profeta virou para aquela mulher e disse para ela, e você? E você? E Paulo diz, cuida-te de ti mesmo. Porque você já está fazendo uma grande coisa em cuidar de si própria. Em cuidar de si próprio. Mas é isso. Encarar a realidade, os fatos. E nós estamos dentro do pensamento que muitas coisas nós temos que sofrê-las aqui. Aí então, quando se aceita aquilo, aceita aquela carga, aquela cruz, nega-se a si mesmo e toma aquela cruz, então ela fica leve, porque houve uma aceitação. Essa é minha, pronto. Agora, enquanto nós estamos lutando, esforçando, suando, aí então a coisa vai ficando mais pesada. Mas a noiva não tem nenhum pecado contra ela. Ela tem sido branqueada e não lhe resta nem o cheiro do pecado. Isso não quer dizer que aqui na dimensão humana, como humanos, esses eleitos não errem. Não, não é isso. Ela não tem pecado, o profeta explicou isso muito bem claro. Para Deus, diante de Deus. Diante de Deus. Que Deus olha para ela, para esse vermelho dela, através do vermelho do seu filho, do sangue. A noiva é perfeita diante de Deus. A noiva não necessita da tribulação para purificá-la. A igreja passará pela tribulação, porém não a noiva. Não a noiva. Estamos vendo agora estas coisas em símbolos. Então, vocês estão vendo aí o valor dos símbolos. Vejam, como a igreja, por exemplo, é paralela com Noé, o qual entrou no pecado. Ele foi salvo, subiu, desceu, plantou vinha, embriagou-se, teve filhos sob maldição, repovoou a terra. Isso é outra coisa. Isso aí é a igreja. Mas qual seria o tipo da noiva, então? Sim, chegaram, porém Enoque se foi primeiro. Esse é o tipo dos santos que se irão da tribulação, se irão quer dizer, não estarão na tribulação, na grande tribulação.
Enoque andou com Deus e foi trasladado antes do dilúvio, antes da grande tribulação de então. Então esse tipo não falha, não tem como falhar. Isso quer dizer que, como Deus tirou Enoque antes da grande tribulação, Ele vai tirar a sua noiva antes da grande tribulação. Isso deveria substituir, acalentar, consolar. Isso deveria substituir muitas coisas que nós perdemos neste mundo. Mas nós fazemos a vida ficar mais difícil um pouco, porque é difícil se lembrar disto nestas horas. Então é por isso que sofre mais no sistema humano. O nosso humano sofre muito. Nós procuramos, nós não lembramos. Eu quero ver uma referência que eu pus aqui, do sexto selo. Eu quero ver o que é isso aqui, porque eu anotei aqui, sexto selo 42. Estamos vivendo num tempo muito tremendo. Estas coisas que estamos estudando são as que sucederão depois que a noiva se houver ido. Porque o sexto selo não tem nada a ver com a noiva. O quinto selo também não. Quinto e sexto selo são acontecimentos simultâneos, no céu e na terra, mas a noiva não está aqui. Isso está relacionado com os judeus. Estas coisas desenrolarão durante o período da tribulação, que é o sexto selo. Creio que já deve estar bem estabelecido no coração de cada crente que a noiva não passará pelo período da tribulação. Então, mais uma concordância com essa aí, o quarto selo, parágrafo 67, 68, concordando com o sexto selo, parágrafo 42. Está vendo? Estas coisas desenrolarão durante o período da tribulação. Creio que já deve estar bem estabelecido no coração de cada crente que a noiva não passará pelo período da tribulação. Não há maneira de colocar a noiva na tribulação. Não. Eu estava ouvindo aí, eles culpando o prefeito por causa das muriçocas. Mas que coisa... O povo é terrível, não é? O povo é terrível. Esses agitadores. Eu estava dizendo, o verdadeiro líder, e qualquer líder, seja político, seja religioso, seja o que for, qualquer liderança, ele não atrai o povo através de defeitos dos outros, de falhas dos outros. O verdadeiro líder não faz isso. O verdadeiro líder atrai o povo pelo seu carisma, pela sua liderança, pelas suas realizações. Não é apontando só defeito dos outros, Vai ter um partidinho aí que é a única coisa que ele sabe fazer. É igual certos ministérios que tem. Dizem que é da mensagem, mas a única coisa que ele sabe fazer é ficar apontando defeito das igrejas. Ele põe até apelidos nas igrejas, nas mulheres, nas moças. Tudo. É esse partidinho da mensagem. Dizem que é da mensagem. Ora, aí eu estava pensando assim, vocês estão achando que muriçoca é praga? Muriçoca é céu, é glória, é céu, mas é céu azul, em relação às pragas que estão vindo aí, ó. Eu quero ver a quem eles vão culpar. É o prefeito, é o governador, é o presidente? Quem vai ser? Quando aqueles morcegos
com asa de 30 metros para cada lado. Aquelas formigas que pegam uma jamanta dessa e vai, pisa nela assim, vira nada. Pisa num edifício desse assim, vai levando tudo. Essas pragas, quando estiverem caindo pedras lá de cima, a Muriçoca é céu. Eu fiquei pensando, falei, moçada, vocês estão enganados. Vocês não sabem qual é o prefeito que vai dar conta daquilo, viu? De certo, esse partidinho vai evitar as pragas do Apocalipse. Por certo, não é? Porque ele resolve tudo. A noiva não passará pelo período da tribulação. Não há maneira de colocar a noiva na tribulação. Agora, deixe-me esclarecer. Podemos colocar a noiva, porém não a noiva. A noiva já se haverá ido, porque ela está sem pecado, não tem nada contra si. E por que você fica um contra o outro, quando Deus não tem nada contra nenhum nem o outro? Às vezes tem duas irmãs, dois irmãos, um contra o outro aí, trocando gentilezas, né? Gentilezas, você entende, entre aspas. E vai ver, Deus não tem nada nem contra um, nem contra o outro. E aí? Deus não tem nada contra ele, você tem. Deus não tem nada contra ela, mas você tem. Mas eu tenho. Ela tem que me pagar. Não tem nada contra si. A graça de Deus a tem coberto completamente. E o cloro de Deus lhe tem tirado todos os seus pecados. E os tem apartado para tão longe que já não resta lembrança nenhuma deles. Não há nada senão pura perfeição na presença de Deus. Então o profeta diz assim, que é uma perfeição por representação. E quem que faz essa representação? Quem que faz ela? Jesus Cristo. Não pode ficar com medo. Não, espera aí, com todo o respeito. As meninas não saberem que, depois de ler, depois de falar, que o tabernáculo lá no Velho Testamento representava? Precisa mais reflexão. Acho que se procurar outras coisas aí, que da hora do século aí, do colégio, as menininhas tudo já sabendo, né? Mas espera aí. Nós somos perfeitos por representação. Agora esclareceu melhor, não é? Por representação. Essa representação é feita pelo Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro Sangrento. Aí ele faz o jugo ficar suave, o fardo leve. Porque ele tomou sobre si as nossas transgressões. Tomou sobre si os nossos pecados. Porque só da pessoa dizer que não tem pecado aqui, nessa dimensão, ela já está pecando, só de dizer que não tem pecado. Ela já está pecando. Então, essa perfeição é por representação, pela fé que você tem no sangue de Jesus Cristo. E você o aceita como seu advogado. Não há nada senão pura perfeição na presença de Deus. Isso deverá fazer com que a noiva se ponha de joelhos e clame diante do Senhor. Seja agradecida. Seja agradecida. Agora, por que Paulo disse, sede agradecidos? Porque a gente é mal agradecido. Existe um paralelo muito grande em relação aos acontecimentos nacionais e os acontecimentos espirituais. Vocês sabem disso. Por exemplo, se Goiânia não tivesse na sua maior parte asfaltada, e com jardins e flores e rosas, que faz bem, quer dizer, no meu bairro não tem um jardim.
Mas eu me orgulho de Goiânia ter jardim. É a minha cidade. Eu não moro na cidade toda, mas eu moro na cidade. Eu moro aqui na Vila Bajá, né? Você mora aqui na Vila Santa Helena, você mora ali na Vila Isaura. Mas a sua cidade é Goiânia. Eu me orgulho de Goiânia estar entre as 3 principais capitais mais bem governadas do Brasil. Quer dizer, como cidadão, eu fico satisfeito. Eu fico feliz. Agora, não é porque não tem jardim aqui que eu vou ficar... Não é isso. Então, os conspiradores ficam assim, é melhor dar comida para os meninos do que plantar flor. Esse é um espírito baixo. Eu quero ver quem é que vai dar comida para menino. Que não vai ter menino aí na rua. Vamos ver quem é que vai. Isso é uma mentira, é uma safadeza, é uma falta de gratidão. É falta de gratidão. É uma safadeza muito grande. E nós estamos vivendo num tempo que ninguém agradece nada. Ingratos, disse São Paulo. Ingratos. Filho não agradece pelo pai que tem, não agradece pela mãe que tem. A mulher não agradece pelo esposo que tem, que luta por ela, pelos seus filhos. O marido, por sua vez, não agradece pela esposa honesta, cristã, aquela mulher decente que ele tem. Ele não dá graças a Deus. Ele não agradece com seus gestos, com suas atitudes. Então é uma era de ingratidão. Mas Davi vem e diz: bendiz, ó minha alma, bendiz ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Não esqueça dos benefícios, não. Vamos ficar de pé, irmãos. Nosso tempo já se foi. Nós vamos ficar só então com esse tipo de Noé e Enoque, que é muito bonito, muito importante, que é perfeito. Noé passou pela grande tribulação do dilúvio. Enoque, porém, foi arrebatado, trasladado antes. Virá o terceiro batismo, o terceiro juízo que vai cair sobre a terra. Nós tivemos água, sangue, a crucificação de Jesus Cristo, e agora vem o fogo. São Pedro profetizou que a terra que agora existe está reservada como tesouro para o fogo. Ela vai ser queimada. Isso depois de um período que 3 anos e meio de tão grande tribulação, que esses 3 anos e meio vai parecer 30 anos. Vai ser tão custoso, tão terrível. É por isso que eu bato aqui, gente, nós estamos um mar de rosas. Não entra entre os murmuradores, não. Os insatisfeitos, os revoltados. Não. Se não chegou algum benefício para você, mas chegou para os outros, agradeça também por isso, porque uma hora dessa chega para você. Se está chegando para os outros, uma hora chega para você. Pior é quando não estiver chegando para ninguém. Aí que é pior. É igual no garimpo. Se alguém está pegando ouro, fulano pegou, ciclano pegou, uma hora você pode pegar ouro, pode pegar o diamante. Mas se ninguém estiver pegando ali 1 mês, 2, 3, 4, 5, 6 meses, ninguém pega diamante, o que você vai ficar fazendo lá? Que esperança você tem? Então assim são os benefícios. Às vezes não chegou para você, mas está chegando. Olha,
nós estamos no mar de rosas em relação ao que está vindo aí. Escutem bem isso. Antes de murmurar, antes de queixar-se, lembre-se disso que tem falado. Nós estamos num mar de rosas ainda. Procurem ser agradecidos, ganhe o que puder, economize o que puder, dá o que puder. Você entende a expressão do profeta? Trabalhe com a boa consciência, como se ele viesse daqui 100 anos. Mas viva como se ele viesse essa noite. Se você tem a sua casa para fazer, faça a sua casa. Põe o tijolo lá. Mas, de vez em quando, você dá uma olhada para cima. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Então, esses dois tipos, nós já estudamos, eles não falham definitivamente. Enoque foi tirado antes do dilúvio. Agora, antes da terra ser queimada, Jesus vem e tira a sua igreja noiva, escolhida, eleita. Ela não é melhor do que ninguém, mas é eleita. Pode ser até pior, como Jacó era pior do que Esaú. Mas foi amada desde o ventre, desde antes da fundação do mundo. Que o Senhor possa abençoar, enriquecer a sua fé, o ânimo, a coragem, seja tudo bem direcionado. Seu ânimo, sua coragem, seu trabalho. Que Deus te dê saúde. Que Deus abra as portas para você. E que Deus ajude você também a encarar certas coisas pelo prisma real. A realidade, o fato, isso aconteceu, isso é verdade. Eu tenho que enfrentar isso. Esforça a minha coragem, Senhor. A tua graça me basta. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor fica com nós todos. O Senhor guarda todo o teu povo na face da terra. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios neste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Nossas vozes jubilosas elevamos com fervor pela vinda amistosa dos obreiros do Senhor. Recebei os lutadores da verdade e do amor. Demos a Jesus louvor.
saem os bons soldados das fileiras de Jesus.